T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Bem-vindo a mais um episódio T-Talks. No cenário competitivo e instável que vivemos atualmente, a gestão de projetos torna-se um fator fundamental para o sucesso. Convidámos a Thais Lima, Scrum Master e gestora de projetos, para nos explicar o porquê desta ser uma ferramenta tão importante e como podemos utilizá-la no nosso dia-a-dia. Afinal, mesmo as melhores ideias, criadas pelas mentes mais brilhantes, podem fracassar se não existir uma gestão adequada e minuciosa. Hoje temos connosco a Thais Lima, Scrum Master, e já vamos explicar o que é que isso é, especialista em gestão de projetos. Do Brasil a Portugal, já trabalhou e trabalha como consultora na gestão de projetos. Foi responsável pelo acompanhamento de mais de 50 projetos nesta área. No mundo das agências imobiliárias, implementou o primeiro sistema de pagamento e correção imobiliário por cartão de débito no Brasil. É formadora, e aliás foi uma das nossas formadoras do Key Learning, e por isso hoje está aqui connosco para entendermos de uma vez por todas o que é a gestão de projetos e porque é assim tão importante para o nosso dia-a-dia. Olá, Thais. Olá a todos, muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês para desmistificar e finalmente revelar o que é essa palavra que todo mundo está a dizer, que é a gestão de projetos. E que agora é quase uma necessidade para toda a gente, não é? Uma pandemia, as pessoas não sabem muito bem onde se agarrar e cada vez mais viram-se para isso. Sim, com certeza, Patrícia, isso é muito importante, porque a gente acaba achando que é muito fácil organizar as coisas, que a gente consegue literalmente dar conta de tudo, que a gente é capaz de lembrar de todas as coisas, saber tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente falar, que a gente tem todas as informações na nossa mente. E uma pandemia com toda essa ansiedade, esse estresse, essa pressão que veio, e essa necessidade de realmente reavaliar a vida e readaptar a sua rotina profissional, mostrou que velhos padrões e velhos hábitos não podem mais continuar acontecendo. A gente pega organizações aí mundiais, como a ONU, a OMS, e elas dizem, né, o índice de ansiedade durante a pandemia e nos últimos tempos tem aumentado de uma forma, assim, absurda. E por que as pessoas têm se sentido mais ansiosas? Pelo volume de informações e pela falta de organização. E a gestão de projetos, ela vem trazer exatamente isso. Um lugar para você descarregar e uma forma de você se organizar. Uma espécie de filtro. Exatamente, por isso que eu sou apaixonada pelo tema. E já vamos lá. Recuando um bocadinho e começando no teu percurso profissional, tu és Thais Lima Birrenbach, eu não sei. Quem é Thais e qual é o seu percurso dentro da área da gestão de projetos, uma vez que tu começaste por te licenciar em Direito, não é? Sim. Bom, quem é a Thais? Ai, que pergunta difícil. Mas vamos lá. Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa movida por desafios e pelo conceito de insatisfação positiva. Ou seja, se tá bom, como que a gente pode melhorar? E se não tá bom, como que a gente também pode melhorar? Então, essa minha busca constante por encontrar formas e testar maneiras diferentes de resolver ou de agilizar, ou de aprimorar as coisas ao meu redor, acabou me levando por esse caminho. Eu tirei minha licenciatura em Direito e logo nos 6 primeiros meses que eu estava no meu trabalho, falaram, Thais, topa mudar completamente de área e não ir para o nosso departamento jurídico e ir sim para a nossa área de gestão de projetos? E eu fiquei verdadeiramente assustada. Foi assim, uau, mas como assim? Eu vou receber o meu documento da Ordem dos Advogados do Brasil agora e já vou a abandonar a minha licenciatura? E eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me auxiliaram nessa época, e eles falaram, Thais, quando você fez todos os movimentos e tudo que você vem demonstrando nos últimos meses aqui para a gente, mostra que realmente seu melhor potencial vai estar aí. A gente não queria te ver fechada dentro da caixa do direito, a gente queria abrir os seus horizontes. E eu topei.
e foi no mercado imobiliário, e eu participei da implantação, primeiro, de mais de 20 unidades pelo Brasil, da imobiliária que eu trabalhava, que era a Lopes. E lá, depois que a gente passou por esse plano de expansão e veio crise econômica e tudo mais, que isso, gente, vamos lá, vou revelar aqui a minha idade, 13 anos, mais de 13 anos atrás. Então, ou seja, que bom que vocês não estão vendo a minha cara, porque eu só tenho cara de novinha, mas novinha já não sou mais, não. Mas isso foi há 13 anos atrás, lá na crise de 2008. E aí o projeto de expansão foi paralisado, né? Porque a gente ia sentir como o mercado, como a economia do mundo ia se portar. E aí eu fui buscar me envolver em projetos de otimização e de melhoria dentro das mais de 30 unidades que a empresa tinha, entre as aquisições que eu tinha participado e as aquisições que ela já tinha feito antes. E aí eu vi que realmente eu era apaixonada por isso, porque eu ajudei na implantação do pagamento que nenhuma imobiliária no Brasil tinha. Eu fui estudar sobre várias coisas diferentes, sempre visando o quê? O aprimoramento da empresa, a gestão da empresa, os valores mais importantes que a gente tinha. Acabou que nessa jornada eu fui convidada para sair da Bolsa, sair da Lopes e ir para a Bolsa, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e para tratar de um outro tema, não do mercado imobiliário, mas de um tema de licitações que eu ainda amava mais ainda por causa da minha formação em Direito, e que tinha sido uma das minhas áreas de muito estudo durante a minha licenciatura. E aí eu fui, e aí fiquei mais de 7 anos, quase 8 anos lá na Bolsa, me envolvi em projetos de mais de 1 bilhão de euros, mais de 50 projetos ao longo desses 8 anos, pontes, estradas, portos, aeroportos, projetos aí de grande magnitude e todos associados muito à infraestrutura do Brasil. E foi uma alegria para mim poder participar disso. E aí vem sempre a dúvida, né? E aí, não sei se você vai me perguntar isso, mas já vou dar um spoiler aqui. Mas uau, Thaís, você está falando de projetos milionários, de mais de 100 mil euros, de 50 mil euros. Não necessariamente. Porque a verdade é que a gestão de projeto, ela começa nas coisas mais simples da nossa vida. A única coisa que a gente tem que se lembrar é que o projeto ele não é uma coisa de rotina, é uma coisa que tem começo, meio e fim, tem uma data de início e uma data de término. Um casamento é um projeto, uma maternidade é um projeto, uma mudança de casa, uma reforma, né, uma remodelação, tudo isso pode ser considerado um projeto. E aí agora, 2 anos aqui em Portugal, resolvi mudar de áreas de novo, eu estava cansada aí do mercado financeiro, de projetos muito estressantes, falei, acho que eu quero um pouquinho mais de qualidade de vida. E vim para cá, para Portugal, e trabalho em projetos aqui e no Brasil, e acho que em qualquer lugar que me convidarem, se for interessante, eu estou dentro. E aqui em Portugal, qual é que é a principal preocupação de quem procura os teus serviços? A principal preocupação é como fazer com que as coisas aconteçam dentro das datas esperadas e da forma esperada. Eu acho que isso, tanto Portugal como Brasil, tem essa preocupação. Muitas vezes temos muitas pessoas envolvidas no projeto, as pessoas querem fazer uma entrega de qualidade, querem um bom resultado e tem dificuldade de coordenar todas essas pessoas com demandas diferentes, com prazos diferentes, com desafios diferentes. E aí... Ou seja, mais na gestão de recursos humanos. O gestor de projeto, ele pode se envolver na parte técnica, se ele tiver essa habilidade. Mas não necessariamente ele precisa estar na parte técnica. O que eu falo é, o gestor de projeto, ele é responsável por remover problemas, por remover obstáculos. Não importa quais eles sejam, desde que ele tenha condições.
Quando a gente pega, por exemplo, um Scrum Master, e aí isso é interessante, o Scrum Master, ele não é o técnico. Ele vai dando as diretrizes, os princípios e fazendo o acompanhamento. O gerente de projeto, ele já pode ser, por exemplo, a pessoa técnica. Então, como lá no Brasil, na Bolsa, eu era a gerente dos projetos e também uma parte que tinha uma especialidade técnica muito, muito particular do conteúdo. Por ser formado em Direito, por eu ter especializações no mundo de licitações e contratos administrativos, eu também tinha um papel de olhar técnico. Hoje, cá, não necessariamente eu tenho esse olhar técnico, mas eu entender do mundo do meu cliente e quais são os desafios do meu cliente, isso é essencial. São dois mercados completamente diferentes, não é? A nível de legislação. Sim. E falaste agora de Scrum. O que é Scrum? Scrum, gente, é muito simples. Ela vem de um movimento do rugby, do jogo mesmo, que é um movimento onde todos os jogadores, eles vão ao centro conversar sobre uma estratégia e depois eles voltam para sua posição original e vão dar sequência ao jogo. Então, o Scrum, ele parte exatamente desse pressuposto, de conversas do time que são rápidas, diretas, e depois cada um vai para a sua posição executar o que precisa executar. Qual que é a grande diferença entre gerente de projetos, ou PMBOK, PMI, Prince, que muitas pessoas falam, versus o Scrum Master? O PMI, PMBOK, essas coisas, eles têm uma preocupação muito grande com a documentação, com a formalidade, eles têm mais etapas que precisam ser cumpridas. Enquanto o Scrum Master, ele preza, e o Scrum Master é o nome da pessoa, né, que cuida dessas funções. O Scrum, ele preza pela simplicidade, ele preza pela velocidade. Não que a gente vá abrir mão da formalização e da documentação, mas ele preza que você deve ter muita flexibilidade de falar e tomar decisões. Enquanto num projeto tradicional, que é chamado de waterfall, ele já tem mais, como que eu posso dizer, alçadas de aprovação, caminhos que você deve percorrer antes de ter a aprovação para fazer aquilo que você imagina que deveria ser feito. Então, o Scrum, ele vem muito na linha de projetos que são ágeis, que é a nova tendência. Inclusive, o PMI, que é a instituição que criou o PMBOK, que é uma das grandes bases de gestão de projetos, ela também depois desenvolveu uma metodologia ágil dentro dessa jornada, tá? Então, okay, essa é a principal aí diferença. Não sei se ficou claro. Me fala, senão eu explico de novo. Sim. Acho que todos precisamos de um gestor de projeto na nossa vida, no geral. E não só nos projetos das empresas. Enquanto consultor imobiliário, por exemplo, como é que a gestão de projetos se pode incluir no nosso dia-a-dia? Patrícia, para mim, hoje, a principal função da gestão de projetos dentro de um consultor imobiliário é para que ele consiga gerir toda a informação do cliente dele num único lugar, com muita velocidade e muita eficácia. Hoje, um consultor imobiliário, ele tem quantas casas, quantos imóveis, quantas coisas que ele sabe que existem no mercado, que estão à disposição, quantos clientes ele atende e está a fazer negociação numa única hora, simultaneamente. Então, quando ele organiza os clientes dele de uma forma estruturada, seguindo os passos básicos que se pedem num projeto, ele consegue ter uma velocidade muito maior. Ele consegue responder o cliente dele com rapidez, com segurança, sem ter que ficar, guardando tudo na cabeça. E além de trazer também para o cliente mais segurança
e mais qualidade no serviço que ele está oferecendo. É completamente diferente você chegar e tirar, entregar um monte de papéis para o seu cliente, do que você montar um Trello, por exemplo, para ele, um quadro organizado com todos os imóveis que ele viu, os preços, as características. Então, é diferente você entregar um papel do que você entregar uma imagem ou um monte de mensagens no WhatsApp ou um monte de e-mails. É você otimizar o tempo do seu cliente e também gerar, consequentemente, a fidelização dele. Tendo em conta que agora estamos num momento de pandemia, não é? E ainda que o mercado imobiliário seja dinâmico, mas lento ao mesmo tempo, como é que se tem feito a junção destes, ou seja, do momento atual com a gestão de projetos? Os consultores imobiliários têm estado a adaptar bem? Eu acho que é muita mudança ao mesmo tempo, Patrícia. E a gestão de projetos, ela vem como uma mudança de hábito. Hábitos são mudanças que parecem simples, mas na realidade elas são bem complexas. Porque no começo é mais difícil se organizar dessa maneira. Eu não vou mentir aqui para ninguém e dizer, não, é super fácil começar. Não, o começo é difícil, mas a grande questão é que depois que você se habituar, você colocar isso como de fato uma rotina, você vai perceber o quanto mais rápido fica. Mas foram muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente não pode negar, né? Então, eu tenho sentido uma certa resistência, mas o que eu preciso dizer é, não resistam, isso com certeza, e eu afirmo com todas as letras que o começo ele é duro, o começo ele é complicado, mas no médio prazo você vai ver o quanto isso vai facilitar a tua vida, o quanto isso vai te permitir ter mais tempo livre, mais resultado ou informações mais precisas para os seus clientes. Então, dizem os especialistas, né, que a gente só só muda um hábito, inclui uma nova rotina após 21 dias. Na realidade, isso depende muito da complexidade da mudança que você está a fazer. Isso pode demorar até 1 ano para você realmente habituar. O que eu digo é, comece de forma simples, e tenha um horário para se organizar, para você organizar a vida dos seus clientes, para você organizar a sua vida. Se você estabelecer, por exemplo, todo dia, 9 horas da manhã, vai ser o meu tempo para organizar as minhas atividades, primeira semana você pode gastar 1 hora, na segunda semana você vai gastar 1 hora de novo, na terceira semana você já vai gastar 40 minutos, e 30, e depois 20, e depois vai ficar muito fácil e muito rápido. Então, todo esse processo. O grande desafio, então, é mesmo a gestão de tempo, mais do que a gestão do projeto em si, não é? A gestão do tempo, porque temos tanta coisa a acontecer no nosso dia-a-dia, que para além do trabalho, não é? Que existimos para além do nosso trabalho, que acaba por ser difícil conciliar tudo, não é? Sim, mas a grande verdade é que você organizando o seu trabalho, os teus clientes como projetos, você vai economizar tempo. E muito tempo, e vai parar de falhar ou ter que contar com a sua memória ou com o WhatsApp ou com outras coisas para te lembrar. E isso vai reduzir tua ansiedade e tenho certeza absoluta que no médio prazo vai melhorar e vai te dar mais tempo livre. Isto pode evitar tanta coisa, não é? Burnouts, se nos soubermos orientar, né? Se soubermos gerir bem o nosso projeto. Isto Exato. é muito importante mesmo. E qual é que é o custo de implementar a gestão de projetos, por exemplo, na nossa empresa ou para os nossos projetos pessoais? Para os nossos projetos pessoais, a verdade é que o custo é zero. É só a gente ter disponibilidade e, como eu gosto de brincar, dedo, para poder digitar e pôr a informação. A gente não precisa de nenhum grande recurso para isso. Hoje temos
várias ferramentas gratuitas que atendem às necessidades de nossas pessoais, como na nossa rotina, nos nossos projetos. E, como eu já disse lá no artigo que a gente escreveu, e pelo que você me contou, foi muito interessante, né, Patrícia? A quantidade de leitura que teve. Você tem o Trello hoje, que é uma excelente ferramenta, uma ferramenta 100% gratuita para você. Você tem as versões pagas do Trello? Tem, mas hoje você consegue fazer toda a gestão das coisas ali na versão gratuita mesmo. Agora, já na empresa, isso depende muito do qual é o desejo da empresa, se ela quer um projeto pontual, se ela quer um gestor interno, se ela quer para vários projetos, ou é para uma questão específica de implantação de sistemas. Então, isso aí é muito relativo. O que eu diria hoje é: comece com uma pessoa que tem experiência, contrate aí um colaborador, uma pessoa ou um consultor que tem experiência em projetos, para que ele faça o mapeamento da sua necessidade e, a partir disso, indique o que é necessário ter. É importante ter uma ferramenta para a gente fazer essa gestão? Sim, então vamos lá. Pode ser uma ferramenta gratuita, vai ser uma ferramenta paga. O próprio Trello, a base dele, né, ele já cria ali o Confluence e o Gira, que são as principais ferramentas corporativas aí de empresas de maior porte, eu estou dizendo, né, que usam a gestão de projetos nas suas rotinas. E você tem preços aí que vão de 30 euros mês a milhares de euros. De novo, aí a gente precisa entender o tamanho, quantas pessoas, tamanho desse projeto, o tamanho do projeto, exatamente. Quantas pessoas vão estar envolvidas nesse projeto e qual o tipo de relação e controle que você quer ter. Por exemplo, projetos com pessoas em vários lugares do mundo, você vai precisar de um sistema, com certeza, mais robusto para poder fazer essa gestão. Toda a equipe está em loco, aí você tem ferramentas mais simples que você pode utilizar. Então, depende do tamanho do projeto, da complexidade do projeto, da quantidade de pessoas envolvidas. O que é que caracteriza o mercado português? 2 anos, não sei se já dá para comparar. Não comparando, mas o que é que nos caracteriza enquanto nas grandes empresas com quem tens trabalhado e em pequenos projetos? Há algum fator que caracterize os portugueses na sua gestão de projetos? O que eu tenho visto hoje, e aí é percepção, né? Isso pode mudar de pessoa para pessoa. Aqui em Portugal, eu sinto muita a preocupação, e até uma preocupação mais elevada que no Brasil, por ter a gestão de projetos e a utilização de metodologias ágeis. E isso, para mim, foi assim uma grata e rica surpresa. No Brasil, muitas empresas não levam a sério, embora precisem, ou seguem metodologias um pouco mais engessadas. Acho que isso também tem vindo, né, a modernizar lá, mas aqui eu vejo muito essa preocupação pela organização, por ter, sim, pessoas de projetos dentro da empresa e por usar metodologias ágeis que são eficientes e que não são burocráticas, né? Ou que prezam aí exatamente por essa velocidade de execução. Então, isso para mim foi uma grata surpresa, essa abertura para a inovação, essa abertura e essa preocupação com o resultado final. O que muitas vezes, infelizmente, no Brasil, pela velocidade que as coisas acontecem, pela pressão, por uma urgência ou por uma falta de planeamento, acaba se pecando um pouco mais nisso. Há alguma dica que queiras dar a quem se quer iniciar na gestão de projetos? A minha dica é, primeiro, instale o Trello, faça sua conta no Trello.
E segundo, tire um tempo para mexer, para explorar, para ver como funciona e como seria isso. Dedique 30 minutos do seu dia para isso, para pensar em como que eu posso organizar, como que é o meu relacionamento com os meus clientes, quais são os projetos que eu tenho, quais são as etapas que eu costumo cumprir antes de fazer um fecho, de fazer uma assinatura da escritura. Então, tire um tempinho, se dê essa oportunidade. Se em 30 dias você se dedicar todos os dias 30 minutos e no final de 30 dias você falar, odeio isso, ok, desiste, vai para outra metodologia. Mas não desista no primeiro dia, não desista na primeira semana. Se dê um tempo e se comprometa com o processo. Última questão, e é a questão que eu faço a todos os episódios. Se pudesses, imagina que o futuro é hoje, se pudesses mudar alguma coisa, que normalmente só iria acontecer no futuro, o que mudarias? Eu acho que a consciência e a importância da gente sempre se manter atualizado e comunicando com o mundo e com as coisas que estão a acontecer. A pandemia veio nos mostrar que a gente não pode mais ficar fechado na nossa bolha, né? Que a gente precisa, sim, acompanhar o que está acontecendo no mundo, estar atualizado. Uma coisa que eu senti muito quando eu cheguei cá era por exemplo, uma aversão, uma preocupação com o online, né? Não gosto do online, não sei, não acredito. E agora todos nós fomos forçados a entrar. Ir para o online. Ir para o online. Trabalho remoto. Que antes era um bicho de 7 cabeças, agora é o nosso dia-a-dia, não é? Sim, e muitas pessoas, se calhar, não querem nem voltar mais para o modelo tradicional. A nível de custo. Sim, também. A nível de custo, a nível de qualidade de vida, de não precisar ficar horas no trânsito, de poder comer a sua comida, de poder estar mais próximo da sua família, de ver seus filhos crescerem e não estar eles no infantário e você não acompanhar nada. Então, eu acho que mantenha a cabeça, manter sempre a mente aberta. Eu acho que se eu pudesse desejar algo para o nosso futuro, é que a gente estivesse cada vez mais receptivo às inovações, ao como a gente pode melhorar sempre a nossa vida pessoal, profissional e em todos os sentidos. Muito obrigada, Thaís, pela tua participação. Obrigada e por teres aceito o convite. Imagina, Patrícia, eu fico à disposição. Visão, planeamento e diferenciação são as palavras-chave para começar a sua gestão de projetos. No entanto, é durante o processo que aprendemos e encontramos as melhores formas de execução. Caso tenha dúvidas, fale connosco em kizak.com. Todas as semanas trazemos novos temas para consultores, proprietários e todos aqueles que sabem que o futuro acontece agora. Até já!